Fechou. Deus abençoe. Aí, ó. Valeu. Aí é um teste que vai poder falar de técnicas de aprendizagem, só que eu quero fazer o exercício antes, e vocês vão usar a técnica que vocês quiserem, pode ficar repetindo mentalmente. Vou falar 15 palavras, e eu quero que o pessoal do chat também. Mas, claro, o pessoal do chat vão esperar eu falar todas as palavras, pra vocês começarem a escrever, Pra poder brincar. senão vai dar spoiler, né? Então, E não anota, cara. senão não adianta e perde a graça. Ah, tá. Não pode anotar agora. Não pode anotar É um agora. teste de memória. Saquei. Teste de memória. E é um teste rapidinho, são só 15 palavras. Desculpa por nascer. Sou evangélico. Bom, posso falar as Flor palavras? de lis. Ah, Posso falar as palavras? Pode começar o teste? Vai. Pode. São palavras, vocês podem escrever na ordem que vocês quiserem. segura Essas aí, Dani. palavras. Segura aí só um pouquinho. Beleza? Pode escrever na ordem que vocês Vai. quiserem. Só vou começar a falar as palavras agora. E quando eu falar já, vocês escrevem o Só máximo uma de vez palavras você vai possível. Vou falar só uma vez. Putz, tá bom. Beleza? E você também, depois que eu falar já, você pode, inclusive, escrever o máximo no chat lá das palavras. As palavras são porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Pode escrever o máximo de palavras possível. E você também que está nos assistindo, coloca aí o máximo de palavras que você lembrar, pra gente poder falar sobre como que a nossa memória funciona. E se você quiser ficar com uma excelente memória, provas, concursos, dia a dia, supermemoria.com.br. Você pode conhecer meu curso de memorização que está com desconto especial para quem está aqui no Vênus Podcast. E aí o pessoal está escrevendo as palavras. Tempo. Estão escrevendo, Pra mim já estão foi, escrevendo, já. estão escrevendo, estão escrevendo. Esse é um teste. Ó, Só um segundo. não, vamos aguardar aqui, porque é uma pessoa verdadeira que fala, mostra aquilo que ela realmente sente, não mente. Oi. Foi irônico aqui, né? Só um pouco. Tô pensando, peraí. Nossa, eu não lembro das duas últimas. Tudo bem. Visualiza aí, se quiser lembrar. A crise existiu. Não vou mais. Chega. Esse vídeo dica tem 15 palavras no total. E você acertou as 15? Pera aí, filho. Marca aí. Pera. Lembrei. É isso Acabou. aí, isso aí. Morreu. Pergunta primeiro. Quantas palavras você colocou? Não é competição, não. É colocou 8, você colocou quantas? 11. 8. Você colocou 8, beleza. Se fuder. Tem alguns fenômenos interessantes ouvindo a memória. Por exemplo, quem escreveu porta? Eu. Todos. Por quê? Quando você começa a fazer uma atividade que envolve sua memória, o primeiro item geralmente tem muito esforço cognitivo. Você vai começar a estudar, aquelas primeiras coisas que você está estudando, você está com tanta energia, que você dá energia demais na tarefa. Só que você percebe que a tarefa começa a continuar. Aí seu nível cognitivo vai diminuindo. Lembrei Por de isso uma. que quase todo mundo colocou porta. Porque você Porta, a começa... primeira você já a tá? primeira você guarda. Essa nem Acabei de ouvi. lembrar. Quadro, acabei de lembrar. Vamos lá. Aí a primeira, então, qual tem é porta. Agora, quem colocou persiana? Eu. Eu coloquei. Por que os três colocaram persiana? É outro última. fenômeno da memória. É porque foi a última. Chama fenômeno da recência. Foi logo após Aquilo da que porta é eu botei mais persiana. recente, a gente acaba lembrando mais. Aham. Eu botei Mas porta tem- e persiana. Exatamente. Ela colocou porta e persiana porque são as que Como estavam assim? mais fáceis, mais acessíveis ao seu cérebro. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Quem colocou janela? Esqueci dessa. Eu não botei. Caramba. Não tá na lista. Então, porque foi por associação. Você Eu foi ouvi casa, induzido. sim, sim. Então foi Esse é um casa. teste, na verdade, o objetivo do teste não era ver quem escrevia mais. Tanto que janela eu falei assim, pô, Ele Era escreveu ver- duas palavras certas aí. o Era, resto- era ver. Pô, o cara colocou O a resto ideia- tem um monte de palavra lá. pato, foda-se. groselha. A ideia, na verdade, esse teste, em geral, quando você faz com... Por isso que eu quero ver a resposta do chat.
Quando você faz com mesmo. populações maiores, grupos maiores, mais de 80% das pessoas vão escrever janela. Você tá brincando? Eu fiquei É em um dúvida, eu teste, falei, e vou o pecar Vitor pelo colocou excesso. janela. Ok. Só tem 3 pessoas. E o Vitor colocou janela, porque é um teste que gera memória falsa. Sim. É porque fala porta, persiana, Ele vai vidro, falando cortina, vidro, vidro. Casa, Agora, vidraça. Agora o que eu vou fazer? Porra, tem janela. Eu vou reler pra vocês verem, vocês do chat. Responde no chat. Fiz o teste, coloquei janela, fiz o teste, não coloquei janela. Porque o objetivo desse teste é criar a memória falsa mesmo. E agora vou falar pro Você pessoal do desenha chat. a casinha na sua imaginação. Eu vou falar as palavras pra vocês verem se surgiu alguma outra palavra alienígena que não estava na lista. Tá. Vamos ver. As palavras eram porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Não apareceu mais nenhuma. Eu acertei todas. Acertou todo. É, Ótimo. mas Você eu colocou também. alguma outra alienígena? Não, nenhuma. É porque o teste Achei que peitoril ia tem ser. vários Então eu acertei elementos. 11. Eu Não, botei não 12. peitoril porque foi a que soou mais estranha, então eu decorei. Exato, eu também. Eu E fui é vendo interessante esse a teste imagem porque e tal. ele tem vários elementos que fazem a gente imaginar que tem uma janela. Porque tem o vidro, tem a vidraça. E é interessante porque Legal, cara. uma das caí. coisas interessantes desse teste é o quanto que a gente valoriza depoimento, por exemplo. Vai ter um depoimento de uma testemunha de um crime que às vezes passou há um ano. Sim. Tem uma autora chamada Elizabeth Loftus, que tem um livro chamado The Myth of Repressed Memory, é o mito da memória reprimida, em que ela relata vários casos de falsos abusos sexuais que nunca existiram. Por exemplo, tem caso de que a mulher, olha a história, mulher foi estuprada. E ela sabia a data exata, o horário exato em que ela foi estuprada. Aí ela tá vendo televisão, passou uns dias, Pode pegar. e viu um psicólogo famoso na televisão, tinha certeza. Esse cara que me estuprou. Certeza absoluta. Foi fazer a denúncia. Ele estava na televisão, ao vivo, exatamente na hora do estupro. O simples fato de provavelmente a televisão estar ligada durante o estupro e ter uma mínima semelhança fez ela já achar que era o O cara que estava subconsciente dela. e E ela infelizmente guardou. cria essas conexões. E aí vem o primeiro risco que a gente tem com o uso da hipnose, que a hipnose pode gerar memória falsa. Sim. A memória, ela não pode... A Nossa, tá muito hipnose, frio. ela não né? deve ser utilizada de forma investigativa. Ou seja, a gente usa hipnose clínica baseada em evidências. Não é uma hipnose, vamos descobrir o que aconteceu. Porque quando eu coloco vamos descobrir o que aconteceu, a chance de surgir memórias falsas... Agora imagina, a gente fez uma listinha de 15 palavras Sim. e apareceu janela. Então a nossa memória... Apareceu janela mesmo. Foi. Ainda bem que a gente Assim, não pôs, né, e eu minha me parte? questionei, eu falei assim, será que teve janela? Eu falei, vou Eu sabia pecar que pelo não excesso. tinha tido. Eu me questionei também. Janela, mas eu falei, não vou lembro pecar pelo da excesso. boca dele falando janela. Pois é, mas o seu cérebro acabou criando uma imagem de uma janela. Criou. Eu pensei na janela. E a gente percebe no nosso dia a dia, por exemplo, o quanto de vezes você vai falar de uma festa ou de uma viagem, aí você vai compartilhar. Peraí, não, mas isso aí não foi na cidade tal, não. A gente ou tá... você começa a acrescentar detalhes que você acha que aconteceram, mas não aconteceram. a nossa memória- Mas um tempo depois você acredita naquilo que E aconteceu tem e não aconteceu. uma coisa interessante de memória, que tem a ver com a aprendizagem, que é o seguinte, que é um grande paradoxo da memória, que é o seguinte. Pra gente guardar, a gente repete. Vocês fizeram isso. Vocês começaram a repetir. Só que toda vez que a gente repete a informação, ela é reescrita. Então toda repetição Faz sentido. leva a uma recriação daquela informação. Então toda vez que você conta um caso, você se lembra mais daquele caso, mas aquele caso está mais forte na sua memória, mas ele também está mais construído e tem mais elementos seus pessoais. É por isso que, inclusive, Einstein, né, tinha uma frase, e essa realmente é do Einstein mesmo. Tem muita coisa do Einstein. É a que Clarice falava- Lispector da ciência. quem falava o tanto que o nosso passado, ele era romantizado. O quanto que a gente via o passado com umas lentes muito mais bonitas Sim. no presente. E a gente costuma. Muitas vezes, se a gente teve uma infância normal, enfim, sem trauma, sem algo muito complicado, a gente costuma romantizá-la, mas se tiverem elementos traumáticos, a gente tende
a demonizar ao máximo a experiência da infância, a experiência da adolescência. E a gente tem que ter muito cuidado, então, com esse uso de hipnose, por exemplo, investigativa. Por exemplo, a gente pode fazer uma regressão, sei lá, vamos fazer igual eu fiz com o Igor, a vida passada. E eu falo, claro, cara, isso não tem evidência que é uma vida passada de verdade. Isso é o seu cérebro está criando isso agora, e cria mesmo, né? Porque é real. Real é aquilo que o meu cérebro cria, então é claro que é real. Só que é importante a gente conscientizar as pessoas do quanto que as nossas memórias são frágeis. Agora, é claro que escrever, por exemplo, se você memoriza alguma coisa repetindo em voz alta, você já guarda mais. Sim. Mas se você, além de repetir em voz alta, você escreve, foi interessante esse movimento que teve aqui. Que elas fizeram algo que a ciência já comprovou bem recentemente, que o escrever torna a memória mais poderosa. Então, por exemplo, fizeram um teste envolvendo pessoas que estavam estudando alguma coisa, e algumas pessoas digitaram no computador e outros escreveram com caneta. A taxa de sucesso de quem escreveu com caneta foi muito maior. Com certeza. Porque a quantidade de neurônios que você tem que mobilizar para escrever é muito maior. Por que